São mais de 30 dias já, né, Marcelo? A delegação, o elenco, comissão técnica se apresentou aqui no dia 15 de dezembro, os atletas começaram a se apresentar no dia 16 e depois os novos contratados foram chegando, os remanescentes também, cumprindo o período de férias. O que dá para falar para o torcedor de todo esse período de preparação, agora que a gente está aí há pouco tempo da estreia na competição, a estreia na temporada, né? O Campeonato Paraense que começa domingo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite especial à Nação Bicolor. Muito feliz em estar aqui mais uma vez, podendo falar do nosso clube, falar do Paysandu. Período importante de preparação para a temporada. A gente tem conseguido oportunidade os jovens da divisão de base, avaliá-los com calma, trazer em alguns momentos alguns outros jogadores ainda mais jovens, que a gente sabe que ainda não estão prontos para um futebol profissional, mas é importante tê-los próximos a gente, dar um pouquinho desse gosto para eles, do que eles podem viver dentro do Paysandu. Tive no início da semana passada uma reunião importante também com a nossa divisão de base, com a nossa diretoria da base, a comissão técnica, os jogadores da categoria sub-20 e alguns da categoria sub-17 que estão integrados à sub-20, porque a gente tem o desejo de transformar o Paysandu também em um clube formador de jogadores. E a gente sabe que historicamente no futebol da região norte nós temos uma dificuldade de investimento na formação, uma dificuldade de infraestrutura. Então a gente utilizou esse primeiro momento para trazê-los para mais perto, para explicar para o sub-20 como o futebol profissional pretende ajudá-los também nessa transição. E o futebol profissional especificamente, a gente teve a chegada dos nossos primeiros jogadores, foi um período de reconstrução do clube. Desculpa até essa resposta mais longa, Totti, e aos colegas de imprensa também, mas a gente conseguiu, através da diretoria e da presidência, com o Márcio Tuma e com o Diego, já uma organização administrativa muito maior. A gente conseguiu fazer o pagamento da CLT do mês de dezembro, ainda antes do Réveillon. A gente já fez o pagamento da imagem antes da primeira quinzena de janeiro concluir. A gente fez a renegociação ou a finalização dos contratos de 28 atletas do futebol profissional, a contratação de outros 10 jogadores, mudança na comissão técnica. Em todas as funções de comissão técnica do Paysandu a gente teve ajustes. Treinador, auxiliar, preparador físico, análise de desempenho, departamento médico, fisioterapia, fisiologia. Então a gente conseguiu modificar os processos, iniciar uma nova tentativa de criar protocolos bem estabelecidos entre os departamentos, para que a gente chegue mais forte nessa temporada de 2025, para o que o torcedor quer principal, que é o acesso, Paysandu competitivo e um Paysandu que ganhe títulos. Então a gente usou esse primeiro período para esses trabalhos. A resposta foi um pouco mais longa, porque você perguntou num período aí de 35 dias que a gente tem feito. E agora a gente vai nas perguntas e respostas, digamos, mais diretas com todos da imprensa e com toda a Nação Bicolor, para a gente explicar mais detalhadamente, de acordo com o interesse de cada um, o que a gente tem construído junto ao clube. Mas já agradeço a torcida. Tenho aqui 2 meses em Belém, vejo a paixão que se tem por esse clube, o carinho que se tem pelo Paysandu, e eu tenho certeza que a gente vai ter uma parceria muito feliz, Nação Bicolor, nesse ano de 2026. Marcelo Dílio Menezes, da Rádio Clube. Tudo bom, Dinho? Um feliz 2026, agora que a gente está se reencontrando. Eu te pergunto o seguinte: o Paysandu trouxe esses garotos da base para trabalhar com o profissional. E alguns estão voltando para a base, mas isso é uma questão de um rodízio, né? Rodízio que é para ambientar o garoto, para ir acostumando o garoto com o trabalho da comissão técnica, para ir se preparando para o futuro. É assim que o Paysandu está vendo esses garotos, para que até a gente explique, porque tem gente dizendo garoto não tem qualidade, garoto não foi aprovado, mas a história é bem diferente. Olha, primeiro que com os garotos a gente tem que ter calma com eles. Qualquer desempenho
que algum garoto eventualmente tenha abaixo da expectativa do torcedor, a responsabilidade é minha. É da diretoria, não é do atleta. É minha, da diretoria, por a gente estar oportunizando esses garotos. Como você citou, tem alguns garotos que vão ficar de uma maneira direta com a gente, outros vão ficar nessa transição, que é normal em todos os clubes grandes. Os atletas que têm idade ainda de sub-20 treinarem com o profissional, eventualmente voltarem para a divisão de base. A gente tem no nosso grupo de profissional atleta com idade de juvenil ainda, idade de sub-17. Então a gente não precisa, se o garoto não está completamente formado, mantê-lo exclusivamente no profissional. A gente pode fazer esse ciclo. Nesses 30 primeiros dias, os atletas eles foram mais indicados pelo nosso auxiliar da casa, o Inácio, e pelos profissionais da divisão de base, especialmente o Paulinho, o técnico do sub-20, o Bernardo, o coordenador, porque nem eu nem o Júnior Rocha, a gente tinha conhecimento dos jogadores. Então a gente trouxe, a gente trabalhou com eles, a gente oportunizou, a gente tomou algumas decisões nesse início de semana, porque a categoria sub-20 volta aos treinos de campo, então também não posso asfixiar o sub-20, porque em fevereiro eles começam as competições oficiais, e a primeira competição dá vaga na Copa São Paulo de Júnior, e o Paysandu quer voltar a jogar a Copa São Paulo de Júnior, e a gente precisa conhecer outros jogadores. Então, por exemplo, no treino de hoje pela manhã, já teve um atleta da categoria sub-20, o Marcos, um extremo, que ele não tinha treinado com a gente até agora. Então a gente trouxe também jogadores novos. Então tem jogadores que vão ficar nesse ciclo. Todos que são ali 2006, 2007, 2008, eles podem às vezes treinar a semana inteira com a gente e no final de semana descer para jogar com o sub-20, porque eles precisam de minutagem. Então não adianta a gente também prender os garotos. Um jogador se desenvolve jogando. Claro que no profissional a gente tem mais condições de treino, de número de profissionais de comissão técnica, de equipe de apoio, de staff, de equipamento, de alimentação. Então, a gente consegue acelerar alguns processos, mas eles precisam jogar. Nem todos, nesse primeiro momento, estão prontos para jogar no profissional do Paysandu. Não significa que eles não têm qualidade, significa que eles estão numa transição. Cada um tem ciclo de maturação emocional, física, técnico-tática, e a gente tem que respeitar esse processo. Hoje a gente teve uma reunião onde eu falei justamente isso para os mais jovens. A gente quer que eles correspondam, sem dúvida nenhuma, mas a responsabilidade é da gente, diretoria, no primeiro momento, e dentro de campo dos jogadores mais velhos. Esses jogadores que têm uma responsabilidade profissional, digamos, maior pelo lastro de carreira. Então é assim que a gente entende o trabalho com o sub-20. A categoria sub-20, provavelmente, a partir de agora, em final de janeiro, início de fevereiro, ela vai treinar 2 vezes por semana no CT, em horário ou paralelo ou alternado com o profissional, para que eles tenham campos também bons, para que eles possam trabalhar. Então essa transição, a gente vai buscar aumentar e aproximar ao longo do ano. E aí, naturalmente, tem jogadores que vão ficar nesse ciclo. Marcelo, em relação ao Leandro Vilela, a Rossi, existe algum pé de possibilidade desses jogadores continuarem nessa próxima temporada ou isso está descartado pela diretoria do Paysandu? O presidente Márcio Tuma pontuou numa entrevista coletiva que atletas que ingressaram judicialmente com o Paysandu não conta mais. E o departamento de futebol está alinhado com o presidente. Em relação ao número de jogadores, 32 jogadores já estão... É a decisão da comissão técnica, 32 atletas e 10 dos que foram contratados já estão todos regularizados. O Paysandu ainda vai contratar? Vem o lateral esquerdo? Vem outro jogador para outra posição? Ou vai esperar começar a Série C para fazer aquelas contratações pontuais? Dinho, eu sempre brinco assim, no que depender de mim, o elenco sempre está aberto. A disputa é entre os jogadores. Enquanto legalmente a gente tiver janelas de inscrição ou de registro abertas, o Paysandu vai estar mapeando o mercado. Na primeira oportunidade que eu tive de conversar com a imprensa e com a torcida bicolor, eu pontuei que esse primeiro período do ano, a gente teria 3 momentos diferentes de contratação. O imediato, após o final da Série B, que é quando o mercado está todo mundo competindo. Agora, no final de janeiro, a gente começa a ter o fim dos estaduais, então mais jogadores vão ser oportunizados